Continuando com o nosso plano agregado completo, vamos inserir agora, determinar melhor dizendo, o custo produtivo para uma nova cadência. Essa cadência pede para contratar ou demitir os funcionários de acordo com a necessidade, para que eu não precise nem de hora extra, nem de subcontratação. Só que esse contratar e demitir tem custo. A cada funcionário admitido, R$ 450, a cada demitido, R$ 950. É uma opção. Às vezes essa não é a mais viável para a empresa, porém a gente tem que testar várias cadências. Essa daqui é uma das cadências possíveis. Para a gente determinar, então, quantos funcionários vão ser necessários para contratar ou demitir, vamos primeiro determinar a capacidade produtiva de cada um dos meses. Eu tenho aqui o número de dias úteis, que é um dos itens que interfere, 20, 20, 19 e 20. Tenho a quantidade de trabalhadores, que eu começo com 10, e tenho a capacidade produtiva com esses 10 trabalhadores. Para determinar a capacidade, eu tenho 10 trabalhadores que trabalham 21 dias, 8 horas por dia, e eles produzem meia unidade por hora. Eu preciso de 2 horas para uma unidade, então em 1 hora, meia unidade. Ou seja, minha capacidade com 10 trabalhadores em janeiro é de 840 unidades. Agora a gente vai trabalhar mês a mês, para determinar quantos trabalhadores eu vou precisar a mais ou a menos. Eu começo com o estoque inicial, vou ter o número de trabalhadores, vou ter a admissão, demissão, vou ter a capacidade, a demanda, o estoque final e o estoque médio. São itens que a gente vai precisar estar trabalhando. O estoque inicial ele informou para a gente que é de 200 unidades, e eu começo em janeiro com 10 trabalhadores. Minha demanda é de 1.100 unidades. Se eu tiver apenas 10 trabalhadores, igual a gente viu aqui em cima, eu consigo produzir apenas 840 unidades. Meu estoque final, então, é igual ao estoque inicial, mais a capacidade, menos a demanda. Meu estoque final fica negativo 60 unidades. Como eu não quero terceirizar e não quero subcontratar, eu tenho que aumentar essa capacidade aumentando o número de funcionários. Se 10 funcionários conseguem produzir em janeiro 840 unidades, cada funcionário consegue produzir 84. Ou seja, com mais um funcionário eu mato essas 60 unidades para trás. Vamos confirmar isso? Se eu tivesse 11 trabalhadores aqui, eu conseguiria produzir 924. 924 eu daria conta de eliminar o negativo. Então vou ter que admitir mais um funcionário em janeiro para dar conta, e não demito ninguém. Meu estoque médio é igual ao estoque inicial mais o estoque final dividido por 2. 112 de estoque médio. Mês de fevereiro. O mês de fevereiro eu já começo com 24 unidades e eu já tenho 11 trabalhadores. Com 11 trabalhadores em fevereiro em 17 dias úteis, eu consigo produzir 748 unidades. Será que isso é suficiente? Eu preciso entregar 980 e eu fiquei 208 negativo. Cada funcionário meu no mês de fevereiro, por ter apenas 17 dias úteis, produz 748 dividido por 11. Produzo 68 peças por operador. Como eu preciso de 208 peças, quantos operadores vamos precisar? Dividido por 68, precisaremos de 3,05 operadores a mais. Não tem como eu contratar 0,05 operador, então vou ter que contratar 4 operadores aqui no caso. Se eu contratar 4 operadores, eu irei para 15 operadores. Com 15 operadores, eu consigo produzir 1.020 peças. Minha capacidade, então, sobe para 1.020. E me sobram 64. Se fossem só 14 operadores, eu entregaria 952. Ainda ficaria negativo. Por isso que a gente calculou 15 operadores. Então, tive que admitir mais 4 funcionários e não demitir ninguém. Meu estoque médio, estoque inicial, mais final dividido por 2, 44 unidades em média no estoque. Mês de março, começo ele com 64 unidades. Tenho agora 15 trabalhadores. Preciso entregar 1.200 unidades. Vou puxar aqui a fórmula até o final.
Com 15 trabalhadores no mês de março, como tem 20 dias úteis, eu vou produzir muita coisa, 1.200 unidades. 1.200 unidades, eu passo 64 unidades. Para eu saber se eu consigo tirar um operador, vamos testar aqui. E se eu tivesse 14 operadores, eu produziria 1.120. Eu já fico negativo. Então não posso diminuir operadores, mas também não preciso contratar ninguém. Com 15 operadores eu dei conta do recado. Então não admito nem demito ninguém. Produzo 1.200 unidades no mês e minha demanda foi de 1.200. Sobra 64 unidades que vem para abril. Em abril eu continuo com 15 operadores. 15 operadores em abril, como tem também 20 dias úteis, também vou produzir 1.200 unidades. Em abril eu também tenho demanda de 1.200. Novamente é o mesmo esquema. Se eu reduzisse para 14, eu produziria apenas 1.120 unidades, ficaria negativo. Não é o que eu desejo. Então, também não preciso nem admitir nem demitir, mas eu preciso manter os 15 operadores. Em maio eu continuo com 15 operadores. Em maio eu tenho uma demanda de 1.080 unidades. Maio, com 15 operadores, eu produzo 1.140, o que me gera um estoque final bem grande, 124 unidades. E se eu tiver apenas 14 operadores, eu produziria 1.064, ainda fico positivo. E 13 operadores, produziria 988, aí já me negativa. Então, no caso, eu vou ter maio com 14 operadores. Não vou admitir ninguém, mas vou demitir um. Preciso demiti-lo para ficar com menos estoque. Meu estoque final de 48 vem para junho. Em junho, agora eu tenho só 14 operadores. Com 14 operadores, será que eu dou conta de produzir 940 unidades? Só que não são só 940, porque no final de junho eu ainda quero mais 120. Então, ao final de junho, eu preciso de 1.060 unidades. Se eu tiver 14 operadores em junho, eu consigo produzir 1.120 unidades. Isso é suficiente e ainda ultrapassa. E se eu tivesse só 13 operadores? Eu produziria 1.040 e ainda ficaria positivo. Se eu tivesse 12 operadores, eu produziria 960, mas já ficaria negativo, então não posso. Então, em junho, eu só preciso de 13. Então, não admito ninguém e demito 1. Agora a gente vai calcular os custos. Eu tenho o custo de admissão. O custo de admissão é R$ 450 por pessoa. Eu admiti ao longo do tempo 5 operadores. Ao custo de R$ 450, eu vou ter um total de 5 vezes 450. Tive um total de R$ 2.250 em admissões. Em demissões, eu demiti 2 operadores e me custa R$ 950 para demiti-lo. Ou seja, eu tive um custo de R$ 1.900 de demissão. De produção em si, eu produzi 6.448 unidades, a um custo de R$ 5 a unidade. Com custo de R$ 5, eu tive um custo total de R$ 32.240. E meu estoque médio foi de 378 unidades ao custo de 50 centavos a unidade por mês. Ou seja, eu tive um custo de R$ 189 com o estoque. O total geral vai ser a soma disso tudo. Ou seja, essa cadência produtiva me custou R$ 36.579. Se isso é bom ou ruim, depende da análise que você estiver fazendo, das outras cadências. O bom desse método de plano agregado completo é que tudo vira dinheiro. Então, eu estou analisando custo versus custo. É mais fácil da gente interpretar essa análise.